Olá, e aí, tudo bem? Para a gente começar essa conversa, fica a pergunta: e se fosse possível, de fato, construir o futuro que a gente quer, usando só as ferramentas que já temos hoje? Bom, nessa análise, a gente vai explorar uma filosofia que é bem poderosa e que diz que as nossas ações, as nossas atitudes e, principalmente, a nossa postura são exatamente essas ferramentas. Essa frase aqui resume a ideia central de tudo. Pensa um pouco nisso. O esforço de hoje, sabe? Aquele que às vezes parece pequeno ou até que não vai dar em nada. Na verdade, ele é a semente de algo muito, mas muito maior. É como plantar uma árvore que um dia vai permitir que a gente veja um horizonte que hoje é, talvez, completamente invisível para nós. Então, para entender como essa ideia funciona na prática, vamos dar uma olhada num caso real de como essa filosofia foi aplicada de um jeito bem deliberado, bem pensado. Para a gente entender isso, vamos analisar uma série de eventos online que, à primeira vista, pareceram uma bagunça, um verdadeiro caos. Até os aliados ficaram se perguntando o que está acontecendo. Mas por trás daquela confusão toda, existia um plano muito bem traçado para alcançar um objetivo bem surpreendente. Ok, vamos agora para a segunda parte para ver como as peças dessa teia de acontecimentos acabam se conectando. Olha só essa linha do tempo. Tudo começa ali no ponto 1, com o chamado ação. Isso acaba levando para o ponto 2, um conflito público, onde foi preciso defender as ideias e os projetos do grupo com muita firmeza. A resposta para isso, lá no ponto 3, foi uma live que mudou completamente o tom do debate. E o resultado de tudo isso, no ponto 4, foi uma colaboração super inesperada e muito valiosa. A resposta ao conflito foi tão, mas tão firme, que até os aliados mais próximos questionaram, sabe? Nossa, mas precisava de tudo isso? Parecia um exagero. Mas o ponto era exatamente esse. A intenção era, de propósito, escalar a situação. E essa citação aqui, ela revela toda a lógica por trás da coisa. A escalada foi, digamos, um mal necessário. Foi o que conseguiu furar a bolha original e chamar a atenção de um público totalmente novo. Sem aquela intensidade toda do conflito, a mensagem simplesmente nunca teria chegado a pesquisadores e cientistas. O que nos leva, então, ao poder da postura. Porque, nesse caso, o como se faz algo importa tanto quanto o que se faz. Postura, nesse contexto, não é só um sentimento do momento, não. É uma ferramenta usada de forma consciente para moldar os eventos e a percepção das pessoas. É uma escolha ativa de como se apresentar para construir um resultado específico que se deseja. O que a gente vê aqui é a genialidade do contraste. Duas posturas bem diferentes, mas com um único objetivo. Primeiro, a postura firme foi usada para escalar o conflito, para chamar a atenção. Depois, na live, a postura foi outra, colaborativa, usada para construir pontes e transformar aquele conflito todo em uma oportunidade. Isso mostra que a postura não é algo fixo, parado. É um reflexo do caminho em direção a um objetivo. É a manifestação, hoje, da pessoa que se precisa ser amanhã para conseguir alcançar aquele horizonte novo. E agora a gente chega na última parte, para ver como tudo isso se conecta de volta com a nossa metáfora inicial, a da árvore. Essa frase é fascinante, né? Porque ela inverte a lógica que a gente está acostumado. Ela sugere que a necessidade de um resultado lá no futuro é o que, na verdade, dita as ações que precisam ser tomadas hoje. A árvore que precisa existir amanhã exige que a semente seja plantada agora. E se a gente olhar os eventos de trás para frente, a lógica fica cristalina. A colaboração com os cientistas aconteceu por causa da atenção que foi gerada. E essa tensão, por sua vez, foi gerada pela postura firme no conflito. Cada passo, mesmo parecendo negativo na hora, foi o alicerce necessário para o próximo. Então, a grande lição aqui é esta: a ação estratégica e a postura intencional, elas trabalham juntas. Elas não ficam só reagindo ao presente, elas criam, de forma ativa, as condições para que o sucesso lá na frente se torne quase uma consequência inevitável. Isso nos deixa com uma reflexão final que é muito poderosa. Qual ação, qual conexão, qual mudança de postura é necessária hoje para garantir que a árvore de um novo horizonte possa de fato crescer? Essa é a semente do futuro que tem que ser plantada hoje.